Sejam bem-vindos todos que estão aqui presencialmente, virtualmente, ao vivo, e todos aqueles que vão posteriormente assistir e estudar, né? Avaliar, pensar e refletir sobre o que vamos tratar no dia de hoje. No dia de hoje, nós vamos entrar no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Que livro é esse? É o livro que conta, livro, né, vem de Biblium, plural, Bíblia, né, vários livros, que conta a história dos apóstolos após o desencarne de Jesus. E nesse capítulo, particularmente, nós temos um momento único na vida de Saulo e na vida e na história de todo o cristianismo. O título que é dado é A Conversão de Saulo. É quando Saulo, indo em perseguição até Damasco, no caminho entre Jerusalém e Damasco, imaginem cada um de nós nesse instante, vermos, porque ele... Oi, Paulo. Oi, Eudes, bem-vinda. Vermos o que ele viu, que não foi uma vidência, foi uma aparição de Jesus. Imagine o que seria isso para cada um de nós. E o que não significou isso para Saulo. Então, a gente vai começar, porque tem muita coisa para falar, né? E hoje a voz se chama Norma. Vamos lá, Paulinho. Capítulo 9, né, do livro Novo Testamento, do Haroldo Dutra, né? A conversão de Paulo, 9.1, e Saulo, ainda respirando, ameaça e homicídio contra os discípulos do Senhor, aproximando-se do sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Ao prosseguir... Não, só um minutinho, a gente vai parando devagarinho, tá? Tá bom. E aqui a gente vê, né, uma coisa que aconteceu durante a colonização do Império Romano, né? As cidades tinham liberdade política. Melhor, não tinham liberdade política. Roma é que comandava, mas tinham liberdade religiosa e cultural plena. Isso foi o sucesso que fez com que, durante séculos, o Império Romano reinasse sobre um sem número de territórios. Mas alguns poderes eram reservados para os religiosos, numa mistura de religião com política que nós conhecemos como teocracia. Né? E Saulo, com a intenção, né, que já fala aqui no início, ameaça e morte, homicídio, Saulo não engolia os do caminho, ainda não eram chamados de cristãos, eram aqueles
que seguiam a Jesus. E Jesus, para Saulo, era nada, né? Um carpinteiro, enquanto ele era profundo conhecedor de toda a Torá, né? Do que a gente estudou no judaísmo, de todos os profetas, de todos os livros históricos, de tudo aquilo que se chama Primeiro Testamento e que nós cristãos chamamos de Velho Testamento. Porque a partir da vinda de Jesus se nomeou um Novo Testamento. Isso nas palavras do próprio Mestre Jesus, quando na Santa Ceia, e que é repetido como ato litúrgico, né, em todas as igrejas católicas, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós para a remissão de todos os pecados. Daí a crença que se tem que o sangue de Jesus tem poder. Porque os judeus, na antiguidade, eles, para que pecados fossem perdoados, faziam um acordo no Sinédrio, né? Determinados animais eram sacrificados e, à custa do sangue desses animais, os pecados eram perdoados. Essa era a crença que Jesus veio para botar por terra com os seus novos ensinamentos. Por isso que é considerado o Cordeiro, né, de Deus, né, que foi sacrificado pelos homens. Exatamente. Vamos lá, Norminha? Vamos. Então, ao prosseguir a jornada, sucedeu que, ao se aproximar de Damasco, repentinamente, uma luz do céu brilhou ao redor dele. E, caindo sobre a terra, ouviu uma voz que lhe disse: Saul, Saul, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que é necessário fazer. Agora imagina a gente, né? Século 22, de repente uma luz vem no Largo da Carioca, a gente vai falar: ô, brincalhão, que tu é Jesus o quê? E Jesus aqui, a gente vê, se coloca no lugar dos seus seguidores. Por que me persegues? Saulo perseguia quem? Os do caminho. Da mesma forma como Jesus se coloca no lugar, né? E isso é empatia, isso é compaixão. Da mesma forma que ele se coloca no lugar daqueles que estavam presos e foram visitados, que tiveram fome e levaram comida, que tiveram sede e foi dado de beber. E os apóstolos atônitos perguntam: mas, Senhor, quando foi que fizemos isso para ti? E aí ele diz que cada vez que nós fizermos isso por qualquer um desses irmãos menores, é a mim mesmo que estareis fazendo. Então, a perseguição de Saulo aos do caminho, para Jesus, era uma perseguição a ele próprio, né? E ele pergunta: por que me persegues? E imaginem a mente de Saulo, que era um homem inteligentíssimo, que tinha formação, ele conhecia o grego, conhecia todas as filosofias, tinha estudado em cidades próximas a Atenas, ele tinha toda uma formação dentro da escola judaica. Então, era um homem que conhecia. Então, para aquele que já conhece e que precisa apenas de um despertar, né, Saulo, em alguns segundos, deu o que se chama uma reviravolta completa na sua vida.
Por isso é que ele fala em uma das suas epístolas, né, das suas cartas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, naquele instante, que talvez para nós tivesse levado muitas encarnações, para ele foi um instante. E ele vira e pergunta: quem é o Senhor? Em algumas traduções é dito: que queres que eu faça? Uhum. Né? Aqui, na tradução do Haroldo, que eu acho que é a mais fidedigna, não há essa frase. Que queres que eu faça? Como uma entrega total e absoluta. Né? Então, vamos ficar aqui com a tradução do Haroldo. Eu sou Jesus. A quem tu persegues. E ele cai ao chão. Ou seja, rui toda a estrutura de pensamento e tudo aquilo que ele havia cultivado até então, que ele acreditava, e ele aí tira uma das suas colocações também mais conhecidas, tira a roupa do homem velho, tira a roupa de Saulo de Tarso para vestir a roupa de Paulo de Tarso. E aí ele diz e faz aquilo que Jesus lhe orienta. E aí segue o texto, né, não? Isso. Os varões que caminhavam com ele estavam de pé, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quer dizer, a aparição foi só para Paulo. Né? Saulo levantou-se da terra e, abrindo os seus olhos, não via nada. Guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo de nome Ananias, e o Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele disse: Vede-me aqui, Senhor. Disse o Senhor para ele: Levanta-te, vai pela viela chamada direita e procura na casa de Judas pelo nome Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E viu um varão de nome Ananias entrando e impondo-lhe as mãos, a fim de que recobre a visão. E o que é isso aí, Norma? O que a gente vê? Primeiro, mediunidade, né? O tempo inteiro, em várias passagens do Velho e do Novo Testamento. Primeiro, Ananias viu também Jesus, ouviu a Jesus, e ao seu comando de ir até onde Saulo estava orando. E ao impor as suas mãos, ele direcionou o quê? Energia dos chakras dos dedos, para recobrar a visão que tinha sido perdido parcialmente em função daquela luz, né? Que a gente vai explicar num texto da Gênesis, que eu vou colocar aí depois para vocês, que faz com que muitos espíritos corram de medo. Então, Jesus não expulsava ninguém. Era só ele aparecer que o pessoal metia o pé, né? Porque ninguém era besta de ficar ali para ver que luz era aquela, né? O Paulo, eu fico imaginando quão impactante, não dá para dimensionar, Paulo, porque uma única vez eu tive uma visão do plano espiritual, velando meu irmão, e eu fiquei tão desconcertada que eu fui parar no hospital, de ver aquela luminosidade ali, e o corpo dele, assim, só uma silhueta, né?
e a parenta nossa falando, fica tranquila, daqui para frente eu cuido dele, a parenta desencarnada. Eu fui pro Quinta Dor, de tamanha emoção, eu não parava de chorar, os meus níveis de glicose, de pressão, tudo subindo, descendo, eu fiquei lá internada. Agora, imagina Paulo, né, que viu essa luz do mestre, gente. Tinha que ficar cego mesmo, entendeu? É uma coisa muito, muito profunda, Especial. emocionante demais, né? Então, parei. Quando ele impôs as mãos. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão. Ah, não. Impondo-lhe as mãos, não é isso mesmo, recobre a visão. Impondo-lhe as mãos, a fim de que recobre a visão. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste varão. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém. Aqui ele tem autoridade dos sumos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. O Senhor disse para ele: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para carregar o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário ele padecer pelo meu nome. É. Ananias, vai E comentar? aí, Norma, a gente vê, né, que a tarefa de Saulo, como Paulo, essa conversão, isso já era planejado no plano espiritual. Sim. Paulo, ou Saulo, era o vaso escolhido, era aquele médium, né, que seria o responsável por levar os ensinamentos de Jesus até Roma, espalhando pelas mais diversas cidades. Se não fosse ele, talvez não houvesse outro, talvez o que nós conhecemos hoje como o cristianismo, né? Igreja Católica, os protestantes e até nós mesmos espíritas, né? Ou espiritualistas, estaríamos reduzidos a quem sabe, uma seita judaica que seguiu um profeta que surgiu numa época desconhecida e os ensinamentos de Jesus teriam ficado esquecidos. Então era necessário a energia, a sabedoria, a inteligência, a força e a vontade de Saulo para levar o evangelho à frente. Ele também falava o hebraico, né, Paulinho, que era a língua Hebraico, grego. intelectual lá do judaísmo. Então, ele se impunha onde ele chegava. Ele não era uma pessoa do povo, né? Ele tinha muita cultura. E ainda Pôde era se expandir para a cidadão, Grécia, né? Que ainda tinha era facilidade. cidadão romano. Era cidadão romano, cidadania comprada pelo pai dele, né? Com recursos que tinha, que ele vinha de família abastada. E isso também, né, dava a ele esse enfrentamento mais rápido, né, que os outros discípulos, a maioria muito humildes, não conseguiriam ter essa abrangência. Ele Né? tinha todas as ferramentas, né? É verdade. Tinha que saber usá-las bem dessa vez. E ele usou, né? Vamos em frente? Pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário pelo meu nome. Ananias partiu, entrou na casa e, impondo as mãos sobre ele, disse: Saul, irmão,
o Senhor Jesus, que se tornou visível para ti no caminho em que vinhas, me enviou para que recobres a visão e fiques cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que escamas e recobrou a visão. Levantou-se, foi mergulhado. Ao tomar alimento, recuperou as forças, permaneceu com os discípulos que estavam em Damasco para alguns dias. Foi mergulhado, significa foi batizado, como João Batista fazia, mergulhando as pessoas no Rio Jordão, né? Então, Jesus foi, Saulo, né, foi batizado como um cristão. Gisele? Fala, Gisele, pergunta. Por favor, no versículo 17, quando Ananias diz, explica para ele, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. O que efetivamente está querendo ser dito aí, cheios do Espírito Santo? Se você voltar lá no dia de Pentecostes, né, você vai ver que o que se traduziu como Espírito Santo foi a manifestação mediúnica de vários espíritos, um em cada médio, falando a língua. Várias línguas foram ditas. Isso. Então, que Paulo fosse também tocado por esse grupo, essa falange de espíritos, né, que seguiam aqueles que eram do caminho. Tá, achei que, como eu não tenho como é que se diz? O Antigo Testamento aí a tradução do Haroldo, eu estou acompanhando. Eu achei que ele tinha dado uma tradução outra para esses cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, na realidade, é o nosso próprio espírito, é o nosso Atman, é o nosso corpo causal. Ele é puro, ele é santo, ele é consciência plena. E em torno dele nós temos os chamados outros corpos de manifestação desse espírito nas zonas da matéria mais densa. Ok. Essas várias línguas, Hernandes falando, essas várias línguas aí chamadas de xenoglossia. Uhum. Obrigada, Hernandes. Então, vamos lá, não. Agora, Saulo em Damasco. Capítulo 9, versículo 20, né? E logo estava proclamando Jesus nas sinagogas que este é o Filho de Deus. E olha como foi rápido, né? Ele ficou cego, em 3 dias ele foi curado, e ele chega a Damasco com cartas de prisão para cristãos, para os do caminho. E ao invés de usar essas cartas para prender aqueles que eram do caminho, ele começa a falar de Jesus como o Filho de Deus, o Messias prometido. Olha que reviravolta Saulo virando Paulo deu em menos de 3 dias. Né? Vamos seguir, não? Vamos. Todos os que ouviam ficaram extasiados e diziam: não é este o que devastava em Jerusalém os que invocavam este nome, tendo vindo aqui para isso, para conduzi-los presos ao sumo sacerdote? Saulo, porém, era ainda mais fortalecido e confundia os judeus que habitavam em Damasco, demonstrando que este é o Cristo. Quando se completaram consideráveis dias, os judeus deliberaram
eliminá-lo. Mas o complô deles se tornou conhecido por Saulo. Dia e noite vigiavam também as portas, a fim de o eliminarem. Mas os seus discípulos, tomando-o de noite, desceram-no pelo muro, depois de o colocarem em um cesto redondo. E olha só, né? De perseguidor para perseguido. E aqui está claro, né? Quem é que levou Jesus para a cruz da crucificação? Os judeus não podiam matar ninguém, né? Dar sentenças de morte, porque isso era contra o mandamento de Moisés. Não matarás. Mas de tudo fizeram para induzir Roma a achar que Jesus era um inimigo do império. E aqui a gente vê, né, quando se completavam consideráveis dias, os judeus, vendo aquele que era o futuro líder, né, do Sinédrio, falando de Jesus como Filho de Deus, não, esse homem tem que morrer. Né? E assim com todos aqueles que são contra as ideias vigentes. Né? Paulo Hernandes. Quando você falou que os judeus não matavam devido ao mandamento não matarás, não era exatamente isso que acontecia com eles, não. É porque os romanos não autorizaram os judeus à morte. Eles podiam fazer o julgamento, tudo em defesa lá de sua religião, tudo, mas não tinham autorização à morte. Isso aí era uma atribuição romana. Obrigado, Hernandes. Então vamos seguir? Vamos. Não, vamos continuar viajando. Jerusalém, Damasco. Saulo em Jerusalém. Capítulo 9, versículo 26. Ao chegar a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Barnabé, porém, tomando-o, o conduziu aos apóstolos e relatou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e falou-lhes também como ele falara abertamente em Damasco, no nome de Jesus. Esteve com eles, entrando e saindo em Jerusalém, falando abertamente no nome do Senhor. Não só falava, como debatia com os helenistas, mas eles procuravam eliminá-lo. Quando os irmãos souberam, o conduziram para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e consolando-se no Espírito Santo, ela se multiplicava. E aí alguns termos aí que cabem uma tradução mais adequada, né? Caminhando no temor, no respeito, consolidando-se no Espírito Santo, né? Já explicamos o que é o Espírito Santo. A igreja vem do termo grego eklésia, quer dizer reuniões em boa companhia. Então, todas as traduções falam sobre isso. Natural, né, que todos aqueles que eram do caminho que desconfiassem de uma mudança tão repentina. Alguém que era perseguidor virar. E Saulo tinha o dom da palavra. Não sei se todos vocês leram o livro Paulo e Estevão, né?
em que Saulo tenta, de qualquer maneira, ele deseja o debate com Estevão na igreja. E Estevão não debate com ele. Porque, na realidade, ele não queria debate, ele queria briga e queria motivo para prendê-lo. Estevão, sabiamente, se cala. E agora, antes de entrar nas primeiras ações dos discípulos, vou pedir ao Itamar para colocar um pequeno vídeo que mostra como é a cidade de Lida, que Pedro visita junto com outras cidades, Jope e outras mais, e ele começa a realizar curas em nome de Jesus. Cidade bíblica de Lida, Lod, no centro de Israel. Abaixo. Eu estou aqui em frente a esta ponte, é a antiga ponte de Lod, Lídia, ou Lida em português. E esta ponte, que tem mais de 900 anos, ainda está sendo utilizada nos dias de hoje. Inclusive, por cima dela passam os veículos que entram na cidade pelo lado norte. Hoje, nós estaremos conhecendo esta cidade milenar, Lida. Ela aparece no Velho Testamento. E nós estaremos conhecendo um pouco do que a arqueologia e a história têm para nos revelar sobre esta cidade, praticamente única em Israel, onde árabes e judeus convivem pacificamente. Hoje, nós estaremos seguindo pelas ruas da antiga Lídia. A cidade de Lod, que é conhecida também pelo seu nome grego, Lida, é uma cidade bíblica cujos indícios arqueológicos de sua existência remontam desde o 5º milênio antes da era cristã, mas parece ter sido insignificante neste período, até que foi finalmente fundada pelos israelitas, conforme está escrito no livro de 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 12. E foram os filhos de Epaal, Eber, Missã e Semed. Este edificou a Ono e a Lod, e os lugares da sua jurisdição. O mais antigo registro escrito está em uma lista das cidades cananeias elaborada pelo faraó egípcio Tutemés III em Karnak, em 1465. A partir do 5º século a.C. até o período da conquista romana, em 70 d.C., a cidade era uma cidade completamente judaica, um centro metropolitano bem conhecido pelos estudiosos e comerciantes judeus. A cidade foi mencionada diversas vezes na Bíblia, em Esdras 2:33, como um dos locais para onde voltaram aqueles que tinham retornado para Sião. Em Atos 9, de 32 a 35, ela relata a cura de um paralítico pelo apóstolo Pedro. Em 43, Cássio, governador romano da Síria, vendeu os habitantes de Lod para a escravidão, mas eles foram libertos 2 anos depois por Marco Antônio. Além disso, existem diversos contos judaicos que contam sobre o dia a dia na cidade de Lod, no período da Antiguidade. Lod também seria a cidade de São Jorge, que era um soldado romano que se negou a recusar a fé de Jesus para manter-se vivo. Muitos que ouviram o seu testemunho se converteram, entre eles a esposa do próprio imperador Diocleciano. E esta catedral é, segundo a tradição, em homenagem a Jorge, o soldado romano, que foi executado em 23 de abril de 303 na Nicomédia. O martírio de Jorge, sem dúvida alguma, impulsionou a expansão do cristianismo no Império Romano. Esta catedral que vocês estão vendo foi levantada pelos cruzados
em 1099, e ela é, sem dúvida alguma, a catedral dos cruzados mais bem conservada em Israel. A seguir, Saladino também havia conquistado Lod, mas por pouco tempo, e os cruzados retomaram a cidade pouco tempo depois. Agora vocês verão a câmara do mausoléu de Jorge. Segundo a tradição cristã, Jorge está sepultado aqui desde o começo do século IV. Porém, é importante lembrarmos que as estruturas e a construção aqui foram feitas no século XI. Vamos fazer uma volta por dentro de seu mausoléu. O missionário Dr. William Thompson visitou a Lida em meados do século XIX, descrevendo-a como uma aldeia em florescimento com cerca de 2.000 habitantes, com pomares nobres de oliva, figo, romã, amora, sicômoro e outras árvores, com uma redondeza muito fértil. Os habitantes são trabalhadores e prósperos. Em 1918, Lida estava sob a administração do mandato britânico na Palestina, conforme a Liga das Nações havia decretado. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos estabeleceram postos de abastecimento e, em torno de Lida, construíram uma estação ferroviária e o aeroporto, que mais tarde foi chamado de Aeroporto Ben Gurion, após a criação do Estado de Israel. Hoje em dia, a maioria da população de Lod é judaica, mas há ainda uma minoria bem expressiva de árabes, e ambos os povos convivem lado a lado. Em 1996, foi descoberto um grande mosaico que vocês podem ver aqui, durante o alargamento de uma rua. Este mosaico é o maior e mais bem conservado achado no Estado de Israel, e ele viaja ao mundo em exposições de arqueologia, até que o Centro de Arqueologia de Lod seja concluído. Você acompanhou o programa A Bíblia Viva, a cidade bíblica de Lida. Atravessando Pedro todos os lugares, desceu também até os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem de nome Enéas, o qual estava paralisado, e estava deitado no catre há 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a cama para ti mesmo. E logo se levantou. Todos os que habitavam em Lida e Sarona ouviram, os quais se voltaram para o Senhor. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava repleta de boas obras e das dádivas que realizava. E sucedeu que, naqueles dias, ficando ela enferma, veio a morrer. Após ser lavada, foi colocada na parte superior da casa. Como Lida estava próxima de Jope, ao ouvirem que Pedro estava lá, os discípulos enviaram até ele 2 varões que o chamavam: Não demores para vir até nós. Levantando-se, Pedro reuniu-se com eles. Assim que chegou, o conduziram para a parte superior da casa. Todas as viúvas se apresentaram a ele, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Pedro, fazendo todos saírem e colocando-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os seus olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Dando-lhe as mãos, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor.
Sucedeu que, por consideráveis dias, permaneceu em Jope, junto de um certo Simão Curtidor. Acabou. Bom, e aqui nós vemos... Quer falar, não? Não. E aqui nós vemos, né, o que aconteceu muito com os apóstolos e que acontecia com Jesus. Ele curava e dizia, vai e não peques mais. E os apóstolos, os discípulos, passaram a ter também esse poder, em nome do, entre aspas, Espírito Santo ou Santos Espíritos. invocado diretamente o nome de Jesus. Essa é a razão que muitos dos nossos irmãos evangélicos hoje usam a mesma frase, se esquecendo não, ou por não saberem que é preciso que eles sejam médiuns de ectoplasmia ou médiuns de cura. Uhum. Não é só chegar em nome de Jesus, né? E, para isso, eu trouxe aqui alguns trechos do livro A Gênese, que a gente vai refletir um pouquinho, que está ligado à questão das curas do Evangelho. A Gênese tem alguns capítulos que falam sobre os fluidos. Itamar, se quiser, já pode compartilhar, tá? Fala sobre os fluidos, sobre os milagres no Evangelho. E aqui estão os detalhes aqui, ó. Natureza e propriedades dos fluidos, elementos fluídicos, formação e propriedades do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, qualidade dos fluidos e curas. Os outros itens não têm muito a ver com o nosso assunto aqui em questão. Então, vamos caminhando, Tamar, até o primeiro sublinhado, por favor. Olha, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para ele, os espíritos, o que são as substâncias do mundo terrestre para nós, né? Até aí ficou claro, né? Vamos ao próximo, então. Os ignorantes, né? Kardec não está xingando ninguém, aqueles que ignoram, do mundo invisível, que são, infelizmente, ainda muitos, são tão incapazes de explicar a si mesmo os fenômenos que assistem, para os quais, às vezes, concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo veem ou escutam. Tem muitas pessoas que, se a gente perguntar como é que funciona a televisão, não tem a menor ideia. Como é que funciona o celular? Não tem a menor ideia. Por que é que a gente tem que desligar um celular quando a gente está dentro de uma casa espírita? Ah, porque o dirigente quer, não quer ninguém conversando. Não, porque ali são ondas eletromagnéticas. E os espíritos trabalham com magnetismo, isso pode interferir. Quem conhece a constituição íntima da matéria, ela talvez seja somente compacta em relação aos nossos sentidos. Prová-lo-ia com facilidade atravessam os fluidos espirituais e os espíritos,
e os que não oferecem maior obstáculo. Aqui ele está falando daquela questão que se mostra muito nos filmes, né? Espírito que atravessa a porta, espírito que passa por parede, e o outro que tenta passar e bate. Né? É a diferença da densidade e de como está distribuída essa energia. Vamos em frente, Tamar? O corpo perispírito e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em estados diferentes. Esse elemento primitivo é o fluido cósmico universal. Acelera. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Jesus veio ao mundo inferior, criou esse mundo e encarnou nele para nos trazer o Evangelho. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a sua formação do envoltório fluídico ou carnal, mais apropriado ao meio ao qual se encontrem, tal qual o nobre que se despe, né? Jesus tirou a sua túnica nupcial, né? E aqui Kardec faz uma comparação até poética, né? Qual o nobre que se despe temporariamente de suas vestes para envergar os trajes dos plebeus. E foi isso que Jesus fez. Vestiu um traje de plebeu como o nosso, nós que somos, para estar junto a nós, nos mostrando como era o caminho. O espírito produz sempre por comparação e não por assimilação. O efeito é um reativo químico que atrai as moléculas da sua natureza e que ele pode assimilar. Resulta disso esse fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados, que povoais a terra ou que a circundam. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar e os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Por isso eles fogem, por isso eles correm, por isso eles se escondem, porque eles imaginam que é alguma coisa que vai queimá-los, que vai destruí-los. Aquela história dos porcos que correram, né? 2.000 porcos e se jogaram na passagem do Evangelho. Foram isso, espíritos que pediram para sair da pessoa que eles estavam obsidiando e perguntaram a Jesus: podemos entrar naqueles porcos? Podem. Eles estavam atrás de quê? Energia vital, que tem tanto no animal quanto no ser humano. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, manipulando-as como o homem manipula os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Imaginem uma vontade como a de Jesus, um pensamento superior como o de Jesus, manipulando fluidos. O que ele não poderia fazer? Quantos ele não poderia curar? Que curou. Mas aqueles que ele curou, muitos voltaram ao erro. Voltaram ao que Jesus pediu, a que eles não fizessem, voltassem a pecar, ou seja,
a caminhar no sentido contrário da lei de Deus. Adoeceram novamente. Né? Vamos no próximo, então? Sendo o fluido o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como som sobre o ar. Se nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som, pode-se assim dizer que, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas de pensamento que se cruzam. Então, para aqueles que acham, né, está meditando, está fazendo irradiação à distância, está mandando reiki, palhaçada isso, coisa de maluco, né? Aí a gente fala, coitados, sabe de nada, né, inocente? Então, estuda mais um pouquinho que ondas, mentes, raios e energia estão circulando por aí, cruzando, né, o espaço que a gente conhece como físico e curando muita gente. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Quando nós queremos doar energia, o nosso perispírito se expande pela ação do nosso pensamento sobre o perispírito, que é moldável. É uma das suas características. E quando a gente está guiado pelo desejo de ajudar o outro, né, esse pensamento nosso leva essa energia, no caso da irradiação, como que entrega até onde é possível, e a equipe espiritual que normalmente acompanha esses trabalhos se incumbe de terminar por levá-la aos locais mais adequados ou aos locais aos quais ela foi inicialmente direcionada. E aqui no item curas, a cura que se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas também depende da energia da vontade, que quanto maior for, quanto mais abundante a emissão fluídica, provocará tanto mais força de penetração do fluido. E aqui nós temos duas coisas: força mental e pureza energética. Então não adianta nada, né, como Ramatiz bem fala, ser um vegetariano não evangelizado que vai ter metade da força do que um carnívoro evangelizado. O ideal é ser um vegetariano evangelizado. Mas, na falta do vegetariano evangelizado, a espiritualidade usa o que tem. Né? E o que tem, para o momento, somos nós. Né? Então, assim, gente, a gente termina aí a explanação do dia de hoje, que teve curas, né? Teve um passeiozinho de vídeo. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa antes da gente